Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e que a paz do Senhor esteja presente na vida de cada um de nós. Fica comigo até o final deste vídeo e com certeza você será também grandemente abençoado com a palavra que nós estamos agora a meditar. O nosso assunto de hoje é a oração. E o texto da palavra está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nos diz simplesmente: orai sem cessar. O versículo 17 diz apenas isso: orai sem cessar. E a palavra do Senhor, em vários momentos, está nos falando sobre isso. À primeira vista pode parecer que essa é uma exortação. E se for uma exortação, não há nenhum problema, porque nós precisamos da exortação da palavra de Deus cada dia para o nosso proveito, para o nosso crescimento espiritual, e seria isso uma bênção na nossa vida. Mas eu vejo como mais do que uma exortação, como uma palavra de encorajamento para todos nós, que devemos orar sem cessar, orar de tal maneira que a nossa oração seja atendida pelo Senhor. E falando de oração, nós não precisamos dizer muita coisa sobre a necessidade. Todos nós sabemos, você que nos vê nesse vídeo, nesse momento, você sabe também da necessidade da oração. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas dificuldades, um tempo de muitos sofrimentos, um tempo de muitas angústias. Talvez não tenha sido ainda na sua vida, e se for assim, graças a Deus por isso, mas você sabe que toda a população mundial está debaixo de um tempo de angústia como nunca houve antes na história. E a tendência é não haver mais um tempo depois desse tão angustioso. Nós sabemos que essa angústia ela vai aumentar porque está se aproximando o tempo da volta de Jesus e, consequentemente, da grande tribulação. Então, o tempo de angústia, a tendência é que ele aumente. Mas tudo que nós precisamos, também neste tempo, a palavra de Deus tem para nós. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Então, mais uma vez, nós sabemos que nesse tempo em que angústias estão presentes na vida da maioria das pessoas, neste tempo de incertezas, nesse tempo de muitos sofrimentos, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos em diversas situações, violência, morte natural e também mortes nesse tempo de pandemia. Então, muitas pessoas estão vivendo um tempo de medo, um tempo de pânico, um tempo de incertezas do que vai ser amanhã. E a tendência de todos nós é apelar para aquilo que está ao nosso redor para tentar evitar qualquer dificuldade, qualquer mal. Mas nós sabemos e precisamos lembrar que só quem garante a vitória em todas essas coisas é o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Senhor, Senhor da igreja,
que nos sustenta cada dia, só Ele pode garantir que nós seremos vitoriosos em todas as situações que surgem no dia a dia. Em todas as angústias, só o Senhor nos livra delas. Então essa palavra, orai sem cessar, é uma palavra, melhor dizendo, uma palavra de encorajamento. O apóstolo Paulo, quando falou essa palavra, ele falou para uma igreja que vivia um tempo também difícil, diferente do tempo de hoje pelas circunstâncias da época, mas era um tempo em que não havia liberdade, em que a igreja era perseguida, um tempo de sofrimento e de angústia, e as pessoas não tinham garantias individuais. Então era um tempo que não havia como confiar em qualquer coisa que fosse o socorro do homem. E naquele tempo que aconteceu, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que era novidade para a época, ela se espalhou muito rapidamente. Quanto mais a igreja era perseguida, tanto mais a igreja crescia. E isso em grande parte por quê? Porque as pessoas começaram a praticar a oração, àquele que ouve, àquele que atende à oração do necessitado. E o apóstolo Paulo então falou, e em várias das suas cartas nós vemos isso, ele sempre nos lembrando da necessidade de orar e da necessidade de perseverar na oração. Essa é a garantia que nós temos de que seremos vitoriosos em todas as coisas. E, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos também que Jesus, no seu ministério terreno, ele também nos ensinou a orar e nos fez ver não só que nós devemos orar, mas que devemos perseverar na oração. E perseverando na oração, nós alcançaremos a vitória. O Senhor falou, por exemplo, da parábola daquele juiz, que aquela viúva sempre ia diante dele para buscar a solução do seu problema, e ele não queria dar ouvidos, mas o Senhor mostrou que de tanto ela importuná-lo, que ele finalmente resolveu o seu problema. E o Senhor então ali ensinava que se nós perseverarmos na oração, nós receberemos aquilo que nós estamos buscando do Pai, porque o Pai se agrada em nos dar sempre o melhor. E nós vemos também, olhando na carta de Tiago, aquilo que Tiago escreveu, o apóstolo Tiago, nós vemos no capítulo 5 que ele nos ensina coisas práticas acerca da oração. Então ele diz lá, está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. E ele prossegue falando mais sobre a oração, falando sobre Elias, sobre que Elias, apesar de profeta, mas era um homem como outro qualquer, e que ele orou e que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou novamente e a terra deu a chuva. Então nós vemos aí, por esses exemplos e por outros mais, e a palavra de Deus está cheia de exemplos de orações que foram feitas por pessoas as mais diversas, nas mais diferentes situações, e vemos que Deus atendeu a oração daquele que o fez de forma
de coração contrito, o Senhor atendeu a oração, o Senhor manifestou a sua bondade a favor de todos aqueles que oraram na sua presença. Os exemplos da palavra estão aí para nos confirmar isso. Então, mais uma vez, a gente lembra aquilo que o Senhor quer que a gente internalize, a gente coloque dentro da nossa mente, do nosso coração e que a gente ponha por prática no dia a dia. Nós estamos vivendo um tempo que antecede a volta do Senhor e é um tempo com particularidades que nunca aconteceram antes, são coisas únicas, são acontecimentos próprios do tempo do fim, e a palavra do Senhor nos mostra que é tempo em que muitos enganos estão também presentes no dia a dia e as pessoas estão perdendo a confiança, muitas vezes perdendo a confiança em Deus também. E isso é muito sério, muito grave, mas faz parte do tempo que nós estamos vivendo. E se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos chegar naquele dia prontos para receber o Senhor, se nós queremos ser vitoriosos sobre todas as lutas, então devemos ter uma vida de oração. Devemos lembrar que orando, o Senhor está sempre pronto para nos atender. Então, conforme disse Tiago, está alguém aflito? Ore. Quem não está aflito em algum momento no tempo atual? Todos os dias nós temos aflições, todos os dias nós temos motivos para nos afligir em determinados momentos, mas também orando com fé, orando com confiança naquele que ouve e abençoa as nossas vidas. Muitas vezes também nós estamos recebendo as respostas das nossas orações. Então devemos atentar para isso. A palavra de Deus tem a resposta para todas as situações. E é a palavra que nos ensina. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos levar tudo a Ele em oração. A palavra de Paulo, em outro lugar, na carta aos Filipenses, nos fala que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, aí está de forma bem clara, não há necessidade de se comentar mais sobre isso. A palavra é bem clara quando diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. Então, como não estar ansioso? É levar tudo em oração diante de Deus. E essa palavra pode parecer para alguns uma coisa muito repetitiva. Mas eu já sei. Mas é preciso que nós sejamos lembrados disso todos os dias. É preciso que nós sejamos lembrados dessa necessidade, e é por isso que as cartas dos apóstolos, elas nos levam a lembrar disso. Então vamos orar, vamos praticar a oração. Ela é a garantia de que nós seremos vitoriosos sobre todas as dificuldades e que permaneceremos de pé na presença do Senhor e não seremos levados por nenhum engano até o dia da sua vinda. Confie no Senhor e ore e busque o Senhor. E se você ainda não é um seguidor de Jesus Cristo e está vendo essa palavra, venha para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, faça a Ele também a sua oração, e o Senhor estará pronto a ouvir e a atender a sua oração também. E
Com essa palavra, nós estamos agora encerrando mais esse vídeo e se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você puder, crentes ou não crentes. Compartilhe e se você não é inscrito ainda neste canal, faça sua inscrição e ative também o sino das notificações para receber a notificação dos próximos vídeos que nós postarmos. Fique com Deus, fique na paz, o Senhor te abençoe ricamente.